Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 36.1. Essa aula, pessoal, é uma continuação pela nossa jornada a respeito do estudo da energia, né? Ou seja, estávamos falando sobre energia, transformações de energia e essa aula vai ser uma sequência disso. Mas olha só, para esta aula existe um pré-requisito, deixa eu vir para cá. Existe um pré-requisito, né, que é você ter assistido ao vídeo, é um pré-requisito, trabalho, energia e transformação de energia. Então assim, supondo que você já tenha assistido a esse vídeo, que é um pré-requisito, aí nós vamos aqui dar sequência nesta aula. Olha só, nessa aula de hoje, sobre energia mecânica, nossa jornada de energia mecânica, aula 36.1, falaremos a respeito da energia potencial, os tipos de energia, potencial gravitacional, relação entre trabalho e energia potencial. Ou seja, até a aula passada nós falávamos sobre energia, a relação da energia sobre a capacidade de você realizar trabalho, ok? E também falamos sobre aquela energia do movimento dos corpos, né? Então aquela energia do movimento dos corpos é energia cinética. Então aqui nós estamos apenas dando uma sequência no que é a outra faceta da energia, ou seja, uma outra figura que ela pode se apresentar, né? Que é a energia potencial. Então se prepara e vamos nessa! Olha só, o que é a energia potencial? Energia potencial é a energia que pode ser armazenada. Ó, que bacana! Ela pode ser armazenada. Vamos fazer aqui um contraponto? Vamos fazer um contraponto com aquele outro tipo de energia que nós vimos, né, em aulas passadas. Por exemplo, quando eu fui falar sobre energia cinética, que era uma energia do movimento, uma energia que só existia quando aquele corpo apresentava uma velocidade, nós falamos o que naquela aula? Falamos que aquele corpo, com aquela energia cinética, possuía energia cinética enquanto houvesse movimento. Ou seja, ele não tinha como armazenar energia cinética. Ele possuía energia cinética enquanto ele estivesse com alguma velocidade. No momento que ele entrasse em repouso, acabaria a sua energia cinética, tudo bem? Agora, por outro lado, a energia potencial, esta sim, ela pode ser armazenada, né? Ela pode ser armazenada, ela fica no corpo. Ou seja, mas ela para ser armazenada no corpo, ela precisa de quais critérios, né? Qual é o parâmetro, qual é o referencial que eu tenho que adotar para poder falar que ela tem aquele grau de energia ou aquela quantidade de energia? Vamos lá, pessoal. Continuando. Então, ok, energia potencial. Olha só, um tipo de energia em que eu posso armazenar. E qualquer momento ela pode ser usada, né? Fazendo com que haja a realização do trabalho. Então a palavra potencial, né? Vamos sair só um pouquinho da física e fazer uma pequena interpretação aqui. O trabalho potencial, né? Se eu for utilizar em diferentes contextos, eles podem dizer o seguinte: você fala assim, essa peça, essa ferramenta, ela tem potencial para ser usada nos trabalhos X, Y e Z. Ou seja, com essa peça eu posso consertar aquilo, eu posso consertar aquela outra coisa e aquela outra coisa ainda. Ou seja, ela pode ser utilizada para esse tipo de serviço. Ela tem um potencial para ser aplicado ali, ok? Aí outra coisa, você vai ter uma célula, um tipo de célula em que ela tem um potencial para se transformar, transmutar em qualquer outro tipo de célula. Olha só, a palavra potencial de novo. Aí, pegando esses dois exemplos, né? E enfatizando aí na palavra potencial, potencial é uma coisa que não é propriamente ainda, mas ela pode ser outra ou outras coisas. Tem potencial. Então, quando a gente fala que essa energia ela é potencial, eu estou dizendo que ela está no corpo, que ela está armazenada e que em algum momento, olha só, ela não tem prazo de validade, em algum momento, ou seja, a qualquer momento, ela pode ser convertida em um outro tipo de energia. Então, por isso que ela é potencial.
Tudo bem? Então vamos nessa. Dando sequência. Olha aí, ó. Então estudamos na mecânica 2 tipos de energia potencial, tá? Então não tem só um, vai ser 2 tipos. Quais são eles? Quando eu falo da energia potencial elástica, então, por exemplo, tu tem a deformação de uma mola, né? Tem a deformação de uma mola. Aí, por exemplo, na figura, tu tem uma imagem, né, de um sistema mecânico, né? Pode ser automotivo, de um sistema mecânico, e esse sistema mecânico ele vai comprimir molas. Ah, ele está comprimindo as molas corretamente. Mas pensa bem, vamos raciocinar aqui. Toda vez que você comprime uma mola, que você pressiona uma mola, você não sente que ela está reagindo? Ela não está reagindo, ela não está empurrando de volta, não tem um momento reativo. Por outro lado, se você esticar essa mola, ela também não vai responder a isso puxando de volta. Aí você fala, é verdade, professor. Então, toda vez que você faz elongação da mola, diminuindo a mola ou aumentando a mola, existe nela uma energia potencial, tá? Uma energia potencial elástica. Mas aí tem o exemplo da mola, mas tem um exemplo também do arqueiro, né? De um indígena, ele vai pegar o arco e a flecha, vai tensionar, energia potencial elástica também, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma energia que ela é potencial, ela pode ser armazenada e ela está associada ou atrelada à deformação de algum material, tá? Lembre-se que cada material tem uma propriedade para deformação. Nem todo material, na verdade, nenhum material vai se deformar de igual maneira. Então, por exemplo, se é uma mola de carro, uma mola automotiva, uma mola do amortecedor de bicicleta, ou uma mola de caminhão, ou simplesmente esse elástico que está aí enrolado no seu caderno, tudo isso é mola. Cada tipo de mola vai ter uma certa facilidade ou dificuldade para que você cause uma deformação. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Continuando. Olha só, temos aqui a representação de um outro tipo de energia potencial, que é a energia potencial gravitacional. Então, presta atenção, eu tenho aqui um equipamento que ele está levantando o container, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui onde vai estar o centro de massa do container, né? E eu pegar o solo aqui, e referenciar o solo, esse container, ele foi elevado uma variação da altura, certo? Então, o container no solo, o centro de massa dele vai estar ali, ó. Eu posso colocar como referência a base dele, ele vai ter, por exemplo, uma cota ou uma altura 0, né? Porque o referencial é o solo. Aí, no momento que o equipamento aqui é acionado e ele começa a elevar verticalmente esse container, né? Ele elevou verticalmente esse container, ele vai estar numa outra posição, ou seja, ele vai estar numa outra cota. E nessa outra posição tem uma energia armazenada nele, ok? Aí, professor, mas armazenada? Sim, significa que no momento que você soltá-lo, ele tem uma energia que vai se transformar em um outro tipo de energia, né? Que vai se converter em um outro tipo de energia. Vamos lá, pessoal? Olha só, então nós falamos aí sobre energia potencial gravitacional e agora nós vamos nos preocupar sobre a forma com que nós vamos calcular essa energia potencial. Porque uma coisa é você entender o que é a energia potencial e outra coisa é você chegar no valor dela de forma quantitativa, ok? Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui um corpo de massa M, esse corpo de massa M, ele está a uma certa altura H, tá? E essa altura H, naturalmente, ela é tomada a partir de um certo referencial, ok? Vamos lá, pessoal? Então aí, ó, um objeto de massa M está a uma altura H em relação a um nível horizontal de referência. Isso aqui é mais uma coisa que a energia potencial ela tem em comum com a energia cinética, tá? Aí você fala assim, ué, ela também depende do referencial? Sim, depende do referencial. A energia cinética, para existir, eu tenho que ter um referencial para o corpo, e aí, a partir desse referencial,
Eu consigo dizer se ele tem velocidade, se ele não tem velocidade, e não só se tem e se não tem, mas eu consigo dizer qual é o valor da velocidade do corpo. A partir da velocidade do corpo, eu consigo dizer qual é a energia cinética dele. Para a energia potencial gravitacional não é diferente. Eu preciso ter uma referência ou um referencial, e aí a partir desse referencial é que eu consigo medir e fazer a mensuração das alturas. Pronto, ele está numa determinada altura, ok, então essa altura é sempre tomada de um referencial. Por isso que tanto a energia cinética quanto a energia potencial gravitacional são relativas, tudo bem, pessoal? Porque elas dependem de um referencial. Olha lá, ó, desceu. Então, lá em cima, ela vai ter uma energia potencial gravitacional e quando ela chega no solo, ela vai ter uma outra energia potencial gravitacional, né? Vou botar aqui linha e aqui duas linhas. Continuando, olha só. Nós temos aí, né? A energia potencial gravitacional, né? Que ele possui nessa posição pode ser calculada pelo trabalho que o peso desse objeto realiza sobre ele ao cair, desde aquela posição até o nível de referência. Aí você fala assim, calma lá, professor, vamos entender melhor isso aí. Vamos entender melhor esta definição. Então vamos lá. Você pega aí um objeto, né? Vamos lá, me acompanha aí. Pega aí um objeto, pode ser o seu lápis, pode ser a sua caneta, pode ser uma borracha, mas pega aí alguma coisa, tá? Que você possa soltar, é claro, né? Não vai pegar algo que vai cair e quebrar, não. Pegou alguma coisa? Pronto, soltou. No que ele soltou, você observou uma queda livre. Ok. Nessa queda livre, o peso do corpo, né? Na vertical para baixo, orientado na vertical para baixo. O deslocamento dele vai ser exatamente a altura a qual ele está caindo. Pronto. Então significa que o peso, o vetor peso e o vetor deslocamento estarão ambos na vertical para baixo. Ou seja, nesse caso, né, o peso vai ser um trabalho motor, porque ele está no sentido do deslocamento. O ângulo formado é de 0 graus, porque o vetor peso e o vetor deslocamento são paralelos entre si. Ok, pessoal? Então, nesse caso, o que acontece? O trabalho, né, vai ser realizado pela força-peso. E essa relação do trabalho realizado pela força-peso é exatamente a nossa definição, é exatamente o nosso ponto de partida para calcular a energia potencial gravitacional. Vamos nessa? Então tá aí, ó. Como massa vezes gravidade é a força que atua sobre um objeto e a altura vai ser o seu deslocamento, o trabalho, né, mencionado vai ser dado por simplesmente esta equação, tá? Então, uma equação muito simples, né, que você vai anotar aí, o trabalho da força-peso, vamos ver aqui, isso, aqui ó, o trabalho da força-peso, ele vai ser a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura, né, a altura, a cota ao qual ele está ali em relação ao nível de referência. Aí você fala assim, bom, professor, bem tranquilo, trabalho, massa, gravidade, altura. Massa, gravidade, altura. Esse vai ser o trabalho da força-peso. Quando eu for discriminar cada componente desse, o H, aqui ó, o H da minha equação vai ser a altura, a massa, o M vai ser a massa do corpo e aqui vai ser o trabalho realizado, tudo bem? E ali, ó, o G, a aceleração da gravidade. Agora vamos dar uma olhadinha nas unidades. Vamos lá, pessoal. Uma olhadinha nas unidades. Bom, a altura, ela tem que estar em metros. A massa do corpo, ela tem que estar em quilogramas. O trabalho é energia, né? Trabalho é energia. Tem que estar em joule. E a aceleração da gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quando você for fazer um exercício, tem que lembrar dessas unidades. Algumas vezes, né, pode ser necessário que você faça conversão de unidades. Tu vai ter que converter, né, a unidade de uma forma na outra. Como assim, professor? De repente, se a altura lá estiver em centímetro, tem que converter para metro. Se a altura estiver em quilômetro, tem que converter para metro. Se a massa do corpo estiver em gramas, tem que converter para quilograma. Se a massa do corpo está em tonelada, tem que converter
para quilograma. Tudo bem? Vamos nessa. Se um objeto de massa m está a uma altura h acima do nível de referência, esse objeto naturalmente possui energia potencial gravitacional relativa, né? Relativa a esse nível, dada por essa equação muito simples, que é o quê? Massa vezes a gravidade e vezes a altura, tá? Perceba que essa equação, ela não traz nenhuma outra informação que não seja essas três grandezas. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, se você pegar o seu caderno e colocar ele em cima da mesa, na altura da mesa, e o solo for o referencial, ela vai ter uma energia potencial gravitacional, né? Tomada em relação ali à altura da mesa. Mas se você pegar um outro caderno de mesmo tamanho, de mesma massa, e soltar esse caderno da mesma altura que estava a mesa, e você soltá-lo, ele vai ter exatamente a mesma energia potencial gravitacional. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa energia potencial gravitacional, ela é tomada a partir de uma certa referencial, de uma altura que ele possui. Mas não importa se naquele momento que ele está naquela altura, se ele está em repouso, se ele possui alguma velocidade, tudo bem? A gente está analisando uma fotografia de um vídeo, tá? Então imagina que tem um vídeo, né? Uma coisa acontecendo, um objeto é jogado para cima, ou um objeto está caindo, mas aí você faz uma fotografia. Naquele instante, ele está com aquela altura, então naquele instante, ele possui energia potencial gravitacional. Ele pode possuir, se ele estiver em movimento também, energia cinética. Ele pode ter as duas energias, professor? Pode. Nada impede. O corpo pode ter energia potencial gravitacional e ele pode ter energia cinética. Isso não é um problema. Na verdade, uma está se convertendo na outra, né? Dependendo de como está esse processo, se ele está descendo, se ele está subindo. Vamos lá, pessoal? Então tá aí, ó. Nesse caso, a equação ela é a mesma que a anterior, porque aqui é a equação da energia potencial gravitacional. E na equação anterior era o trabalho da força-peso. Elas são equações exatamente iguais. Então vamos lá. Como calcular o trabalho e energia potencial gravitacional? Um corpo de massa m, inicialmente a uma altura HA, acima do nível de referência, quando ele se desloca verticalmente do ponto A para o ponto B, o seu peso ele realiza trabalho. Falou, olha que interessante, agora nós estamos dando nome aos bois, né? A gente, ao invés de só falar que ele vai descer e tal, estamos dando nome aos bois, né? Dar nome aos bois quer dizer o seguinte, no ponto mais alto eu vou chamar de ponto A, no ponto que está no solo eu vou chamar de ponto B. Como ele vai fazer uma queda vertical, ele vai descer do ponto A até o ponto B e essa queda se deve ao fato de que a força resultante dele é a força-peso. É claro que eu estou aqui ignorando a resistência do ar. Eu não estou olhando para a força de resistência do ar, eu só estou olhando para a força-peso, considerando que ele está caindo no vácuo, que a força de resistência do ar é desprezível. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Então, fica assim, ó, lá, ó, desceu. Então, quando ele desceu, você sabe que aqui em cima, ele possuía uma energia potencial em A, e aqui embaixo ele vai possuir uma energia potencial em B. Ok? E aí o trabalho, né, vai ser um trabalho realizado indo de A até B, indo do ponto A até o ponto B. Trabalho esse realizado pela força-peso. Então, olha só, vai ficar assim, ó, o trabalho de A até B vai ser a massa do corpo multiplicado pela gravidade e multiplicado pela altura, aqui ó, a altura do ponto A até a altura no ponto B. Então vai chegar aqui ó, ao HB, né? A altura do ponto B. A altura do ponto A é até lá em cima, a altura do ponto B até o nível de referência, que é o zero, ok? Aí você fala assim, professor, mas e aquela história de que o trabalho é a força, né, multiplicada pelo vetor de deslocamento em módulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ? E essa equação aí não está valendo, não? Por que ela está sendo escrita de outra forma? Bom,
se trata da mesma equação. É só que a gente já está escrevendo ela de um jeito diferente. Por exemplo, onde está aqui o módulo da força, o que eu tenho que pensar? Se um corpo está caindo, qual é a força que está levando ele para baixo? Bom, é a força peso. Então, onde está o módulo da força F, eu vou colocar o quê? Peso, massa vezes gravidade. Onde está aqui, ó, D? D é o quê? É o deslocamento dele, né, na queda. Então, o deslocamento dele na queda é muito fácil. É só considerar a altura em que ele estava, né, menos a altura final. Ou seja, a altura de A, olha lá, ó, a altura de A menos a altura de B. Então, vai ser equivalente ao módulo do meu deslocamento. E aí, professor, mas e o cosseno de θ? Sumiu? Por que ele não aparece aí, cosseno de θ? Tenta adivinhar, vê se você entendeu. O vetor deslocamento é na vertical para baixo e o deslocamento dele, né, o peso e o deslocamento também na vertical para baixo. Então, quando dois vetores estão na vertical para baixo, o que eu posso dizer? Que eles são vetores paralelos, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido. Logo, o cosseno do ângulo θ vai ser cosseno de 0 graus. Lá no círculo trigonométrico, cosseno de 0 graus equivale a 1. Então, por isso que o cosseno de θ não está aparecendo aqui, ó. Tudo bem? Ele é suprimido, mas a equação do trabalho continua sendo essa. Nós apenas aplicamos aqui em cima, já com algumas adaptações. Vamos nessa? Então tá aí, ó. Trabalho é igual ao peso vezes o deslocamento cosseno de θ. Trabalho vai ser o peso, que é a massa, vezes a gravidade, e o deslocamento vai ser a altura, que no caso é o HA menos HB. E o cosseno do θ, como eu acabei de falar, o peso está na vertical para baixo e o meu deslocamento também está na vertical para baixo, de um modo que o ângulo θ seja 0 graus. Então, eu vou ter aqui cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus equivale a 1. Então, a equação que resultou, né, o que sobrou, é exatamente o que está aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Continuando. Então, ou eu posso escrever dessa outra forma. Quando eu faço a multiplicação distributiva, olha só, multiplicação distributiva, eu vou ter MGHA menos MGHB. Aí você fala, mas o que é o MGHA? É exatamente a energia potencial gravitacional no ponto A. E o que é o MGHB? É exatamente a energia potencial gravitacional no ponto B. Assim, nós vamos ter que o trabalho realizado para um corpo que vai do ponto A até o ponto B vai ser energia potencial no ponto A, gravitacional, né? Menos energia potencial gravitacional no ponto B, ok? Podemos concluir que, quando o objeto se desloca de um ponto A para um ponto B, o seu peso realiza um trabalho igual à diferença entre as energias potenciais gravitacionais, né, desse objeto naqueles pontos. Isso é, o trabalho, então, vai ser a diferença das energias potenciais gravitacionais. E agora, vamos fazer uma questão, né, para exemplificar. Olha só, um vaso, ele tem 2 kg de massa. Então, um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. E essa mesa tem 0,4 metros de altura. Então, aqui, ó, está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa, de 0,4 metros de altura. Sendo a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, perceba que essa é uma questão que, antes dela começar a fazer cálculo, antes dela ser uma questão quantitativa, ela se torna uma questão qualitativa. Porque ela fala assim, calcule a energia potencial a partir da mesa e depois calcule a energia potencial gravitacional a partir do solo. Ele está estabelecendo para você
dois referenciais que você não vai trabalhar ao mesmo tempo. Você primeiro vai fazer um cálculo, depois faz um outro cálculo, tá? Ou seja, a questão está explorando o fato da energia potencial gravitacional ser relativa, tá bom? Então vamos lá, vamos nessa. Então vai ficar assim, ó, massa 2 kg, altura em relação à mesa 1,2 metros, altura da mesa em relação ao solo 0,4 metros, e aí se eu for considerar a altura desse vaso em relação ao solo, vai ser o quê? 1,6 metros, tá? Aí você consegue visualizar isso, né? Se o vaso, vamos lá, um vaso de planta, né? Se um vaso ele está pendurado em relação a uma mesa, nossa, essa mesa ficou perfeita, né? Olha aí. Que isso? Tem até perna aqui, ó. Então, se ela está pendurada a 1,2 metros da mesa e a mesa tem uma altura de 0,4 metros do solo em relação ao solo, então a altura do vaso em relação ao solo é simplesmente a soma dessas duas alturas, né? É 1,2 metros mais 0,4 metros, o que me dá uma altura do vaso em relação ao solo de 1,6 metros. Ok? Continuando. A energia potencial gravitacional do vaso com relação à mesa, né? Vai ser o seguinte, vai ser eu pegar aqui, ó, massa vezes gravidade vezes a altura. Então vai ser a massa 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura do vaso em relação à mesa 1,2 metros. Multiplicou, olha só, 2 vezes 10 vezes 1,2, obtemos uma energia potencial gravitacional de 24 joules. Então, olha só, o vaso em relação à mesa tem 24 joules de energia. Aí você fala assim, ok, professor, ele tem essa energia, mas para onde que ela vai? Não vai. Não vai, tá? Ela fica lá, armazenada. Agora, no momento que esse vaso se desprender, soltou o prego. Ah, então ele começou a entrar em movimento. Então, como aquele movimento também envolve energia, e a energia não é criada, não é destruída, ela só é transformada, então está aí a explicação de onde que vem a energia. De onde que ele tirou a energia para estar paradinho lá e de repente começar a se mover? Porque ele já possuía uma energia, que é a energia potencial gravitacional, tá? Então ele tem 24 joules de energia, mas em relação à mesa, tá bom? Continuando, vamos lá, pessoal. Olha lá, ó, a energia potencial gravitacional do vaso com relação à mesa. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter com relação 2 vezes 10 vezes 1,6, tá? E aqui, com essa multiplicação, eu vou ter que ele tem uma energia potencial gravitacional com relação ao solo de 32 joules. Então, aqui é a energia que ele possui com relação à mesa e aqui é a energia potencial gravitacional que ele possui com relação ao solo. Perceba que aquela altura que é maior vai fornecer uma energia potencial gravitacional maior, né? Proporcionalmente maior. Exemplo 2. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê-se o valor energético de 1.509 kJ por 100 gramas. E aí tu vai ter 361 quilocalorias. Se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 kg a uma altura atingida, seria de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, 100 gramas, ó, vamos pegar do texto, 100 gramas equivale a 1.509 kJ. 1.509, né, vou multiplicar por 4, eu vou ter aqui, ó, olha só, 6.036 kJ, tá? Aí esse quilo, o quilo significa 1.000, então é 10 à terceira, tudo bem? Aí isso é equivalente a 400. A massa dele, 10 kg, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e aí, com toda a energia que o leite possui, será utilizada para o objeto, podemos dizer que toda ela será convertida em energia potencial gravitacional. Continuando. Então, olha só, ele está fazendo aqui uma suposição, é um tanto absurda, né? Ele está falando assim, se toda a energia que tem no leite, que possui
pudesse ser integralmente convertida em energia potencial, né? É uma suposição. Na prática, você não consegue converter integralmente uma energia na outra. Você vai ter um sistema dissipativo. Mas não é o caso aqui, é um modelo ideal. Energia do leite igual energia potencial gravitacional. A energia do leite, você vai ter aqui 6.036 vezes 10 a terceira. E energia potencial, massa, gravidade, né? Então, massa 10, gravidade 10 e a altura nós queremos descobrir. Esse 10 vezes 10 deu 100, está multiplicando, passou aqui no denominador, está dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, 6.036 vezes 10 a terceira é o famoso 1.000. Então, vezes 1.000 dividido para 100. 1.000 dividido para 100, sobra apenas quanto? Olha só, sobra apenas 10, né? Vamos reescrever isso aqui. Ó, 1.000 dividido para 100, sobra apenas 10. Então, ficou 6.036 vezes 10. Multiplicou, obtemos assim 60.360 metros, né? E aí, se eu dividir por 1.000, eu vou ter 60,36 quilômetros. Aí você fala, nossa, professor, realmente esse é um valor muito grande, muito absurdo. Então, isso só mostra o fato de que do quão não prático é você pensar que uma energia, por exemplo, de um alimento, poderia ser integralmente convertida num outro tipo de energia. Na prática, existem várias conversões, existem sistemas dissipativos de energia. Então, somente uma parcela, uma porcentagem dessa energia do alimento é de fato utilizada para outros tipos de energia no corpo, seja ela cinética, seja ela potencial gravitacional. Vamos lá. Exemplo 3. Um conjunto de luminária de 6 kg está pendurado a 2,8 metros de altura, tá? Então, a massa da luminária, 6 kg, a altura dele, 2,8 metros de altura do piso e acima de uma mesa, ó, de 0,8 metros de altura. Sendo a gravidade G aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa e em relação ao solo. Ou seja, essa questão ela é um pouco parecida com a outra, né, com a anterior. Vamos lá, pessoal. Então, a energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa vai ser o seguinte, eu vou pegar massa 6, gravidade 10 e a altura dele em relação ao solo, né, em relação ao solo, 2,8. Multiplicou 6 vezes 10 vezes 2,8, vamos obter assim uma energia potencial gravitacional de 168 joules, ok? E a energia da luminária em relação à mesa? Aí eu tenho que olhar aqui, ó, em relação à mesa, qual que é a altura dele, né? Em relação à mesa. Eu pensar o seguinte, a massa dele é 6, ok? A gravidade é 10, e o que nós sabemos da mesa? E acima de uma mesa de 0,8 metros de altura. Então a gente pensa o seguinte, qual que é a altura da mesa? Vamos lá. Ele fala que aqui é 0,8 metros, ok? E que a altura da luminária em relação, né, ao solo é de 2,8 metros. Então, qual vai ser a altura da luminária com relação à superfície da mesa? É simplesmente subtrair as duas alturas. Eu pegar o 2,8 metros menos o 0,8 metros, ok? Então, é o que está aqui, ó. A altura da luminária em relação ao solo menos a altura da mesa, ok? Então, eu vou ter com isso aqui, ó, 6 vezes 10 vezes 2, vamos obter aqui uma energia potencial gravitacional da luminária em relação à mesa de 120 joules. Aí, olhando para essas duas respostas, né? Olhando para as duas respostas, você olha assim e fala assim, professor, não estou entendendo. Vamos lá, vamos ficar aqui. Você pode olhar e pensar assim, não estou entendendo, professor. A luminária, né? A luminária, tá bem aqui, ó, é a mesma, tá? A luminária para a mesa é a mesma, a luminária para o solo é a mesma. Não são duas luminárias. Mas você fala assim, por que, professor, que a mesma luminária, não saindo do lugar, possui duas energias potenciais gravitacionais diferentes? E a explicação é simples. A energia potencial gravitacional depende do referencial. Então, se eu estou usando o referencial como a superfície da mesa, que é uma coisa, um objeto que está mais próximo da luminária, ela vai ter uma energia potencial menor.
E se eu estou usando o solo, que está mais longe da luminária, ela vai ter uma energia potencial gravitacional maior. Por isso que ela tem duas energias potenciais gravitacionais, mas não simultaneamente, é porque você está medindo em relação a dois referenciais diferentes. Vamos nessa. Exemplo 4. A castanheira do Brasil, olha aí, ó, Bertholletia excelsa, também conhecida como castanheira do Pará. É uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. A castanheira do Brasil normalmente atinge entre 30 e 50 metros de altura e de 1 a 2 metros de diâmetro. Produz um fruto chamado ouriço, tem peso médio de 750 gramas e constitui-se em uma resistente cápsula que não se abre espontaneamente, abrigando em seu interior entre 10 a 25 sementes. O ouriço cai quando maduro e é coletado no chão para a extração da castanha. Então, supondo que um ouriço de massa igual a 700 gramas se desprende de uma altura de 40 metros, a sua energia potencial no instante de se desprender é de quanto? Vamos analisar aqui, ó. Olha lá, ó. Soltou. Energia potencial gravitacional vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vamos lá. 700 gramas eu vou dividir para 1000, vou obter 0,7. Gravidade, 9,8. E a altura vai ser 40. Então, vou multiplicar, né, a massa vezes a gravidade vezes a altura e vou obter aqui 274,4, né? Joules. Isso vai coincidir aí com a letra C. Exemplo 5. Um coco de massa 450 gramas está em queda livre, né, no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando. Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial em relação ao solo de 9 joules. A altura do coco em relação ao solo é de quanto? Então, nesse caso, ele deu a energia potencial gravitacional, deu a massa e está perguntando qual é a altura. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Energia potencial gravitacional, 9. A massa, eu vou pegar isso aqui e converter para quilograma, ou seja, eu vou dividir por 1000, então fica 0,45. A gravidade, aproximadamente 10. E a altura nós vamos descobrir, né? Multiplicou aqui por 10, deu 4,5. Esse 4,5 passou dividindo, 9 dividido para 4,5, obtemos assim uma altura de 2 metros, né? Então aí deu a letra D. Exemplo 6. Um ciclista desce uma rua inclinada, né, com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Pode-se afirmar que sua energia cinética está aumentando? Sua energia, vamos lá, energia cinética está aumentando? A sua energia potencial gravitacional está diminuindo? A sua energia cinética está diminuindo? E a sua energia potencial gravitacional é constante? E a sua energia potencial gravitacional está aumentando? Então vamos lá, resposta vai ser, olha só, a letra B, né? Por que a letra B? A sua energia potencial gravitacional está diminuindo. Por quê? Se o ciclista está descendo, ó, se ele está descendo uma rua inclinada, nesse ato de descer a rua inclinada, ele está o quê? Com alturas cada vez menores. Então a altura é cada vez menor. Sendo a altura cada vez menor, a energia potencial gravitacional também vai ser menor. Aí, por que não é a letra A? Porque não faz sentido aqui, ó. Velocidade constante, então não tem como a energia cinética estar aumentando ou diminuindo, tudo bem? Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. 6. Perdão, exemplo 7. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então temos aqui a etapa 1, ele está correndo, o atleta corre com a vara. Etapa 2, atleta apoia a vara no chão. Etapa 3, atleta atinge certa altura. Etapa 4, atleta cai em um colchão. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... Então vamos ver as opções aqui. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 4. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. E a nossa resposta aqui, a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3, né?
Então, olha só, energia cinética, etapa 1, porque ele está com velocidade, ele está correndo. E na etapa 3, você vai ter energia potencial gravitacional, que está relacionada ou atrelada com a altura. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.